Beleza? Tudo bom? Então vamos voltar aí fazendo as aulas, né, de música. Dessa vez aí escolhi um assunto também bastante importante para o estudo da música, que na verdade é um assunto que se transforma em dois aí, que seria a ideia de ciclo das quintas, né, o assunto ciclo das quintas e escalas tonais. Eu quero fazer aí levar para vocês a relação que existe entre essas duas matérias, né, trazer aqui nesse vídeo ou melhor, nessa série de vídeos que acho que eu vou fazer em 3 partes, vocês entenderem qual é a relação que existe entre essas duas matérias aí do estudo da pedagogia musical, tá certo? Ciclo das quintas, entender o que é o ciclo, né, essa coisa toda, para que ele serve, e depois as tais escalas tonais, aí, saber quem elas são, por que elas chamam de escalas tonais, o que é escala, discutir esses termos todos e sempre colocando isso de forma teórica, mas sempre levando para a ideia de contextualizar essa teoria na prática, tá certo? Fazer você chegar ao ponto de entender como isso vai ficar para a sua prática. Okay? Então, a gente vai começar aqui esse vídeo. A gente vai trabalhar com essas 3 questões aqui que estão aqui embaixo. Como eu falei, eu vou dividir esse assunto em 3 partes, em 3 vídeos. E esse aqui é o primeiro. A gente vai trabalhar então com a consciência, a princípio, da importância do ciclo das quintas, né? Porque a pergunta é sempre essa, mas por que eu tenho que estudar o ciclo das quintas e o que ele vai me ajudar, né? Para que serve isso, né, no final das contas todas? Então, é só para... o começo aqui é para te dar uma contextualização, ou melhor, te trazer para o lugar do conhecimento da importância desse estudo, né? De como ele contribui e contribuiu, né, para desenvolvimento aí daquilo que a gente chama de música tonal, ok? Muito importante isso, né? Então, você que está começando a estudar música, você vai entender, conforme os seus estudos, que existem, a música, ela é dividida em 3 grandes períodos, que a gente pode dizer, ou ainda em 3 grandes sistemas, né, de se fazer música, que seria aquilo que se chamou no começo ali do estudo da música ocidental, que é aquilo que a gente chama de música modal, né? Depois, logo após isso, com o advento do temperamento e outras coisas que foram acontecendo com a música, a gente passa a ter aquilo que se chama de música tonal, que é onde está esse contexto aqui que nós vamos... é onde está contextualizado esses assuntos aqui que vamos ver. E por fim, a música atonal, né, que é pós isso daqui. Portanto, ciclo das quintas, e como eu coloquei as escalas tonais, para deixar bem claro que estamos falando de música tonal aqui. Okay? Muito bem, então já se considere que já passamos, né, a ideia do advento do temperamento igual, né, já estamos no temperamento igual, isso é importante, a consciência disso, mas eu não vou tratar disso no vídeo, porque senão fica demasiado grande, né. Você pode pesquisar, saber o que é o temperamento, né, que vai te trazer um conhecimento melhor, ok? Bom, então vamos lá, a primeira abordagem aqui é trazer para a gente então, ou melhor, fazer você entender que o ciclo das quintas, ele tem uma importância, né? Ele está relacionado a uma coisa que a gente chama de relação entre alturas. Ou seja, a gente já sabe que quando vamos fazer música, a gente trabalha com uma matéria-prima chamada som, ok? E esse som, ele é composto de 4 propriedades físicas, né? Primeira, altura, a outra, duração, intensidade e timbre, ok? Portanto, o estudo do ciclo das quintas está relacionado a uma delas, que é a relação entre alturas. Por isso é muito importante a gente entender, né, ter uma mínima noção do que é altura no som. O que é, tá bom? A primeira coisa, então, da gente falar é isso, tá? Começar desse princípio, de que a altura nada mais é do que você pensa. Por exemplo, você pode pensar que o som ele é resultado de um corpo vibrando qualquer. Pensa numa corda vibrando, né? Ou qualquer outro material. Você põe ele para vibrar. O que seria a vibração? Seria um movimento desse corpo de vai e vem, certo? Esse movimento de vai e vem, ele produz o que a gente chama som, né? O resultado dele, ou seja,
esse corpo vibrando, esse corpo fazendo esse movimento de vibração, de vai e vem, ele faz com que o ar vibre junto, e esse ar, né, essa onda que é produzida no ar, ela viaja no espaço, né, onde existe o ar, e chega até o nosso ouvido, produzindo assim para a gente a nossa percepção sobre o que seria o som, certo? Portanto, essa vibração ela tem várias possibilidades, né, vamos dizer assim, de vibração que vai dar diferentes percepções para a gente. A altura, que é uma delas, a gente percebe da seguinte forma: essa vibração ela pode ter uma velocidade, certo? Ela pode vibrar muito rápido ou ela pode ser muito lenta, ok? Então, essa velocidade, entre aspas, da vibração é o que resulta para a gente aquilo que chamamos de altura do som. Ou ainda, como a gente diz, né, a propriedade do som ser grave ou agudo, certo? Por exemplo, um som grave, ok? Um som agudo, né? Um som médio. Então perceba que cada som que eu toquei aqui, ele tem uma quantidade de vibrações por segundo, tá? Aquele som grave, ele vibra muito lento. E ele é medido, né? Como a gente fala, é a medição, o número que é dado para isso, a gente chama de hertz, né? A frequência, melhor dizendo, a quantidade de vibrações por segundo, né? Então, uma determinada nota ali vibra, vou dar um exemplo, tá? Não é exato, mas vibra 60 Hz. Isso é um som grave, quer dizer, 60 vai e vens por segundo, certo? As notas agudas chegam a 1000 Hz, né? 2000 e assim por diante. Os médios estão ali em torno de 440, que é uma nota referência para a gente, né? Que é o Lá, 440. Então, tudo isso são medidas, tá certo? Matemática mesmo, né? A física, melhor dizendo, usando a matemática e os números para explicar. E isso é altura, essa condição de vibrar mais rápido ou vibrar mais lento de um determinado corpo. Vai resultar para a gente naquilo que a gente chama de nota musical, certo? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e assim por diante. Então, a harmonia, que é muito importante para a música, assim, principalmente a música ocidental, que elevou esse termo, né, que a gente chama de harmonia, que seria a relação entre as alturas, ou seja, a combinação de sons, elevou a níveis muito altos, né, como se fala, de considerações relacionadas a essas combinações, né. Então, o que se vê, o que se pôde perceber lá desde Pitágoras, antes de Cristo, né, 400 anos antes de Cristo, né, Pitágoras já tinha percebido aí que existiam sons que se combinavam, entre aspas, e sons que não se combinavam, né. A exemplo, ouçam, um som como esse aqui, né, eu tenho esse som e esse som. Quando eu toco juntos, percebam que o resultado sonoro é um resultado que nos agrada, né? A grande maioria aí dos ouvidos modernos, inclusive, né, agrada. Então, o Pitágoras percebeu isso já, que existiam sons que agradavam e outros que não. A exemplo, esse som aqui, ó. Esse som, portanto, é um som que tem uma relação de desagrado, né, para a grande maioria dos ouvidos, tá certo? Se você ouve diferente, isso daí já é uma outra coisa, tá certo? Mas isso inclusive a gente não está falando de uma ciência exata. O que a gente fala, mais importante de você perceber é o seguinte, que o primeiro tem um caráter X, mesmo que ele agrade você ou não, ele é muito diferente do segundo, né? Eles têm uma relação aí o nome que você vai dar para isso é pessoal. Agora, neste caso aqui, como a gente trata de uma pedagogia que quer abranger todo mundo, a gente acaba usando esse senso comum, aquilo que está para a maioria, né? Então, o agradável e o desagradável, ou o que combina, né? E o que não combina, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Então, o estudo da harmonia, ele vem trazer para a gente uma ciência para que a gente saiba quais são os sons que vão ter essa relação que combina mais e essa relação que combina menos, tá certo? E isso está relacionado à física do som, ok? Portanto, os termos que nós usamos
mais, vamos dizer assim, mais acadêmicos, não sei se eu posso dizer assim, mas termos mais usuais no meio da academia, para falar sobre isso, seria consonância e dissonância, né? Que são termos que são junções de duas palavras. Com é de juntar, sonância é de som, sons que juntam, né? E dis a gente fala, esqueci agora, um prefixo, né? Acho que alguma coisa desse tipo, que a gente usa quando a gente quer falar que separa, a ideia de separar, né? E sonância, som. Então, sons com, sons que juntam, e dissonância, sons que separam, tá certo? Por que isso? Por que separar, por que juntar? A gente pode até fazer uma relação com a ideia do ímã, né? Você tem um lado do ímã que gruda, que junta. E se você inverter, ele repele, ele separa, né? Essas duas relações aqui, o que junta, né? O com, e o dis aqui, que é o que separa, né? Separa o quê? Sons, sonância, sons que se juntam e sons que se separam, né? Que se repelem, que dão a sensação de choque, né? E assim por diante. E como isso funciona, isso é o mais interessante. A gente entender então que a consonância nada mais é que, dependendo da quantidade de hertz que uma determinada nota vibra, ela vai entrar em consonância com a outra, porque elas vão ter junções de vibração a cada períodos mais próximos um do outro. E os dissonantes serão relações de períodos de batimento mais distantes. Aí você fala, mas como isso vai funcionar? O que é isso, né? Vou dar um exemplo para você por desenho. Ó. Eu tenho uma corda assim esticada, né? E eu ponho ela para vibrar. Ela vibra na sua extensão total. Daqui até aqui. Ela um vai e vem, certo? Vai e vem dela. Se eu pegar essa mesma corda e cortar na metade dela e pôr para vibrar, a onda vai fazer isso aqui assim, ó. Ela vai pegar daqui, vai chegar aqui, ela vai já fazer o seu nó, vai descer e vai voltar aqui. Repare então que na metade exata eu tenho um polo que existe uma sonoridade que está vibrando diferente, porém elas se juntam a cada dois passos. Aqui elas se juntam, aqui elas se separam, aqui elas já juntam de novo. A cada passo elas têm um momento de conversão, de juntar. Então isso é o que a gente vai chamar de consonância. Se eu tiver o 1 para 2, ou seja, cada um passo de um, dois do outro, isso é uma relação consonante, que a gente chama. Tá certo? E essa relação aqui está exatamente relacionada. Isso que a gente fez aqui, do 1 para 2, é igual ao que a gente vai chamar de oitava justa, que vai dar 6 tons. Isso aqui é a oitava justa. Então, esse som aqui, ó. Ou seja, esse som aqui é o som maior que está vibrando. Aí quando eu ponho esse aqui, ele faz essa curvinha e eles já se juntam aqui. Então o resultado que a gente chama disso é consonância, é a física mesmo. Se a gente pudesse ver, né, a gente conseguiria visualizar isso aqui. Isso aqui é só um gráfico representativo, tá certo? E assim por diante. Ou seja, quando eu pegar, por exemplo, essa mesma medida aqui, né, vamos dizer assim. Isso aqui é uma experiência conhecida, tá? Isso é chamada a experiência do Pitágoras com monocorde. Eu só estou representando aqui para que a gente saiba. Se eu pegar isso, por exemplo, a corda vibrando aqui na sua extensão inteira, e eu dividir a corda em 3 partes e colocar a outra para vibrar, ela vai haver isso aqui, ó. Elas só vão juntar a cada 3 passos dessa primeira aqui e um da outra, certo? Então, a ideia de o inteiro dividido em 3 partes, a gente vai ter uma relação daquilo que a gente chama de quinta justa. A terça parte da corda, portanto, ela vai dar pra gente a sensação da quinta justa. Olha que interessante, né? Então, você fala assim, mas isso funciona mesmo? Isso é assim mesmo? Se você pegar um violão, por exemplo, você pode fazer essa experiência. Você pega a corda Mi, que é a mais solta lá, e veja exatamente onde está o meio da corda. E aí você toca ela solta, vai dar o Mi.
Se você pegar o meio e tocar, você vai ver que vai dar a oitava justa dela, ou seja, vai ser um Mi novamente, né? E se você dividir a corda em três partes iguais também, a mesmo Mi, e tocar uma das terças partes, lá, que pode ser a terça que está mais aqui embaixo, ou pegar 2/3 da corda também, pode ser, vai dar uma quinta, oitava acima ou melhor, oitava abaixo do que seria. Você tocar, você vai ver que vai dar a quinta de Mi é Si. Você vai ver que vai dar exatamente a nota Si. E o seu violão já está marcado com essas notas, com os pinguinhos lá, né? Então ele é todo feito ali, já matematicamente calculado para ter esses espaços. Então, assim por diante, ou seja, se a gente dividir a corda em 4 partes, você vai ver que vai dar a oitava de novo, né? Se você dividir a corda em 5 partes, aí você vai ter um novo som, você vai ver que vai dar a terça maior, e assim por diante. Existe então uma relação de parentesco que a gente chama, isso é muito importante de entender. Você tem uma corda, e conforme você vai dividindo ela, você vai dando para a sua percepção as possibilidades de sons que estão mais próximos dela, ou seja, mais parentes próximos, como um filho, por exemplo, ou parentes mais distantes, como cunhados e outros agregados que vão vindo, certo? Então você vai ter uma relação com um parente próximo, mais harmoniosamente falando, mais harmonioso, mais dentro da ideia de consonância, e aquilo que vai ficando mais distante vai ficando mais dissonante, vai dando mais choque, tá certo? Porque não há um parentesco, tá bom? Então, o que isso faz a gente concluir é o seguinte, que a oitava justa é o intervalo é o parente mais próximo de um som qualquer. E a quinta justa é o segundo parente mais próximo. Só que se a gente pensar numa sequência de oitavas justas, o que eu vou ter? Sempre a mesma nota. Aí, se eu pensar numa outra, esquecer a oitava, que é um som mais próximo ali de um som qualquer, né? Sei lá, Dó. Qual o som mais próximo de Dó? Outro Dó, oitava acima, ou outro Dó, oitava abaixo. São os sons mais próximos. Harmonicamente falando, tá, gente? Não melodicamente falando, harmonicamente falando, para juntar, né? Para fazer esses sons soarem juntos, tá certo? Aí, só que se você fizer uma sequência de sons assim, você vai ter sempre a mesma nota. Se você fizer uma sequência por quintas justas, aí você vai tendo várias notas, cada hora uma nota diferente, e você vai tendo uma relação de proximidade, isso que é importante. Por isso, aqui, a gente estuda a ideia do ciclo de quintas, ou seja, quintas justas, que é 3 tons e meio, não se enganem, não é qualquer quinta, é a quinta justa, ok? Então, quando você faz uma sequência de quintas justas, nada mais o que você está fazendo é o seguinte, você está indo por um caminho mais próximo, harmonicamente falando, tá certo? Você sai de um Dó e vai para um Sol, já seria um caminho quase que previsto ir para o Sol. Aí você que nunca estudou isso, você pensa assim, não, mas como assim? Quem está mais próximo de Dó é o Ré, ou é o Si, eles que estão mais próximos. Mas isso é uma consciência já pensando na escala, que é posterior a isso. A escala vem como uma organização de som somente, que nós vamos falar aí no próximo vídeo, tá bom? Portanto, harmonicamente, por questões de vibração da física, um som está mais próximo do outro pela quantidade, pela forma que eles vibram, tá certo? A escala é organizada por quantidade de hertz, sei lá, você tem uma nota que vibra 200, outra que vibra 300 e a outra que vibra 400. A sequência lógica seria 200, 300, 400, certo? Mas isso não quer dizer que harmonicamente elas vão ter uma vibração consonante, que vão vibrar junto. Uma de 200 e uma de 300, por exemplo, pode haver muito choque, porque elas precisam de muitos passos para chegarem a ter o ponto junto, como a gente viu, né? Então, isso é complicado. A gente começa a entender, então, por que a quinta é tão importante. Porque a quinta é a distância entre as notas, esse intervalo, que rege essa questão de proximidade entre as notas. Tá certo? Por isso que o ciclo de quintas é um ciclo importante a ser estudado. E não o ciclo de terças, não o ciclo de segundas, qualquer outro ciclo que você podia montar. Tá certo? O de quintas, e nem o de oitava, porque se você fizer um ciclo de oitava, dá 2 passos só. Sai de um, vai para um e volta. E acabou, né? Agora, ciclo de quintas não, você vai ver que vai dar uma quantidade X de notas. E isso é muito legal, né? E vai ser importante para a gente então saber o quê? Que os primórdios aí de uma harmonia
tonal, vamos dizer assim, parte disso, parte de caminhos mais próximos. Olha, eu saio daqui de um dó, depois eu posso ir para o sol, ou posso ir para o fá. Aí você fala, pô, mas fá não é quinta. Não, é quinta sim, só que é quinta descendente, como a gente vai ver. Então, se eu estou indo para o fá, nós vamos explicar melhor isso, tá? Se eu estou indo para o fá, eu não estou subindo, eu estou descendo, né? Então, tem uma relação contrária. A gente vai estudar isso num outro vídeo melhorado. Por enquanto, eu queria só trabalhar com vocês essa consciência, né, da relação entre alturas, que é muito importante. Ou seja, a ideia de consonância e dissonância, né? Portanto, conforme você vai afastando mais, cortando esse acorde em mais pedaços, mais longe vai ficando do som original, que a gente chama. E isso vai dando para a gente sons mais dissonantes, mais distantes, menor parentesco com aquele som, tá bom? Então, por exemplo, para dar um exemplo, se eu tenho nota Dó, ou eu quero ir para um som mais próximo de Dó, como é que eu vou pensar? Eu penso por quinta justa. Ou seja, quinta justa acima, que vai dar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, ou quinta justa abaixo, que é descendente, ó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Ou seja, eu estou descendo a ideia da escala, né? Então, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, ok? Muito bem. E assim a gente tem uma relação dessa coisa. E o porquê do terceiro harmônico, né? Que nem eu falei aqui, ó. Segunda coisa, eu já expliquei um pouco aqui. Isso daqui, gente, o que eu estudei, o que eu mostrei para vocês um pouco aqui, faz parte da teoria do Pitágoras lá com o monocórdio. E isso aqui se estende. É um estudo que vai mais longe. E a gente chama isso de série harmônica, ou seja, uma série de sons secundários, que são chamados de harmônicos, que partem de um som fundamental qualquer. Qualquer som que você toca, ele tem harmônicos. E a gente estuda a teoria disso para saber quais são os harmônicos existentes dentro de uma nota, tá bom? Portanto, o terceiro harmônico é justamente o som que a gente vai chamar de quinta justa, né? Porque o primeiro seria o som fundamental, o segundo seria a oitava e o terceiro a quinta justa. E esse terceiro, como a gente viu, é uma sequência, né? Tá certo? O quarto harmônico vai ser uma oitava composta, uma oitava mais acima ainda do som original. A quinta vai ser a terça. Isso é série harmônica, a gente vai estudar num outro vídeo. Mas o terceiro harmônico é tão importante, então, para a gente construir, porque ele vai ser a tal quinta justa. Bom, sabendo disso, a última coisa aqui que a gente vai trabalhar nesse vídeo é a consciência, então, dessa quinta justa. Mas por que ela é tão importante assim para a música tonal, né? Por que ela... poxa, eu já entendi que ela é o som mais consonante que tem, né? Não o mais consonante, que é a oitava, mas o segundo mais consonante, porém, que vai dar pra gente uma relação importante. Então vamos pensar numa coisa aqui. Vamos construir uma escala, ou seja, agrupar sons para pensar em harmonia a partir de quintas justas, e não como a escalinha que a gente está acostumado. Agora, prestem atenção no que vai acontecer. Imagine que a gente parta de Dó aqui, desse Dó. E aí eu penso em uma quinta justa acima. Vamos pensar acima, tá bom? Quem vai ser o som? Conta no dedo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ah, então o Sol é a próxima nota. Agora, a partir do Sol, eu vou ver quem é a quinta dele, ó. Aí eu vou na sequência. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Aí eu tenho Ré. A partir do Ré agora. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Aqui eu tenho Lá. Aí do Lá, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Que vai dar isso aqui. Esse Mi lá em cima. Perceba então que eu estou tocando quintas, né? Ó. Essa é a sequencinha dos sons aí. Agora, eu montei então uma sequência de quintas sobrepostas, quintas justas, certo? Agora, imagine que eu recoloque todos esses sons dentro da mesma oitava, para eles não ficarem tão distantes um do outro assim. Ó. Então eu parto do Dó. Depois do Dó, o mais próximo que está dele é o Ré. Depois do Ré, o mais próximo é o Mi. Aí eu ponho aqui. Depois do Mi, eu tenho Fá? Não temos o Fá.
Depois do Fá eu tenho o Sol, ó. Depois do Sol eu tenho o Lá, que está aqui, e aí acabou as notas. Então perceba, ó, olha só a escala que está dando aí, ó. Quem já estudou aí um pouco de escalas para improvisação ou qualquer outra coisa já está acostumado com esse som aí. A gente chama isso de escala pentatônica. Por que pentatônica? Vem do grego penta, certo? 5 notas que partem de uma tônica, que tem uma relação com uma tônica, que é a ideia de música tonal, certo? Então, pentatônica ou escala de 5 sons. Ok? Portanto, ó, 5 sons. Reparem nessa escala aí, que interessante que ela é. Ela tem uma sonoridade muito específica. Olha só, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Reparem, se eu toco todas elas juntas, repara que a harmonia que vai acontecendo quando começa a misturar os sons, tocar uma, tocar outra, junta, separado, a gente vai tendo uma sonoridade de coisas que não acontece nenhum choque nunca. Sempre coisas que vão dando uma sensação de fluidez, de tranquilidade, né? De sensação de paz, de consonância, de coisas que estão dentro de uma ordem muito bem controlada, muito bem colocada, né? Então, esses sons aqui, da escala pentatônica, é aquela escala que a gente chama de escala perfeitinha, a escala que não tem problemas para serem resolvidos, não há nenhum problema harmônico. Quando você aprende a ouvir isso, então, você saiba que isso é fruto da física do som que essas notas têm, que suas vibrações, quando colocadas para serem tocadas juntas, elas têm relações de quintas. Não há nenhum problema com elas, com as relações harmônicas entre essas notas. Então, toda a pentatônica vai ser uma escala que vai ter essa sonoridade sempre, né, de coisas bem harmoniosas. Okay? Harmoniosas nesse sentido, né? Que existem outros pensamentos mais modernos sobre a harmonia que vão pensar a harmonia também como algo, como uma simples combinação de sons, não se eles são agradáveis ou desagradáveis, mas a combinação, o resultado possível de combinação. Então aqui o que a gente tem é isso, né? Nessa consciência, né, mais antiga de que a harmonia são as coisas perfeitas, né? Que dá uma sensação. E se você reparar, você vai ver aí que a música chinesa, né, músicas orientais em si, algumas músicas aí de indígena, principalmente a América do Sul, vão trabalhar com essas escalas e não é trabalhado conscientemente, eles foram, não, isso aí é intuitivo, que deixa isso mais interessante ainda, certo? Que tudo isso aqui foi feito através da intuição e depois que se criou notação musical, que se criou uma teoria, que se analisou isso fisicamente, percebeu que existia uma relação matemática que regia tudo isso daí, né? Então é muito interessante isso tudo, tá certo? Então a escala pentatônica, ela parte desse princípio aqui, ó, de quintas sobrepostas, ou seja, que traz pra gente toda uma relação de coisas muito bem harmoniosas, como eu disse, a quinta sendo então esse intervalo que é um intervalo mais próximo de um som original, né? Ou seja, o intervalo mais consonante que tem. Portanto, isso é muito importante para o desenvolvimento da música. A música ocidental, que tem um desenvolvimento intelectual, mas que a princípio, nos seus primórdios, desde sempre levou a intuição em consideração, né? Também. Então, isso é fruto da intuição, mas uma intuição que, né, convenhamos aqui, uma intuição bastante que usa uma lógica, mesmo que não seja essa lógica calculada, né? Ela trabalha com as questões matemáticas, tanto que você vê aqui que a gente consegue entender através da matemática a relação entre as alturas, né? Que vai dar consonância e dissonância, ok? A pentatônica, então, é essa escala muito usada, e é uma escala usada até hoje, usamos para fazer. Agora,
E a diatônica maior? Será que ela também vem no ciclo das quintas? O que é essa tal diatônica, né? Escala diatônica? Bom, quando a gente entra numa aula de música qualquer, a primeira coisa que o professor vai ensinar para você é essa tal escala diatônica. Que a gente chama ela, já dá para ela uma tonalidade, que é a mais usada, que é a escala de Dó maior. Mas ela pode ter qualquer tonalidade, todas elas serão diatônicas maiores, Mi bemol, Fá sustenido, qualquer uma, tá certo? Mas a mais usada é a de Dó maior, né? Que a gente começa, certo? E por que chama diatônica? Bom, a palavra diatônica, a palavra dia, ela tem o sentido também de disposição, de dispor as coisas, tá? E tônica é o quê? Um centro, um lugar, uma nota que vai ter, que tudo vai girar em torno, como se fosse a ideia de um rei, né? Tudo funciona em favor dessa entidade aí que a gente pode chamar tônica, tá certo? Então, quando a gente fala de escala diatônica, a gente está falando de um monte de notas que tem uma relação com uma tônica, né? Por isso que a gente chama diatônica maior, diatônica de Dó, ou seja, são as notas que têm uma relação com a tonalidade de Dó, com o tom Dó, né? Todas as outras terão, portanto, uma relação de proximidade. Quais são as notas que terão mais proximidade com o Dó, então? Olha, é só olhar a pentatônica. Se Dó é o começo, o Ré, o Mi, o Sol e o Lá serão notas que terão uma relação próximas, de proximidade com Dó. Algumas mais próximas, outras menos próximas. Ou seja, as quintas mais próximas, que a gente viu aqui, ó, essas quintas mais próximas terão uma relação boa com Dó. As mais distantes terão relações menores com Dó. Certo? Mas todas fazem parte vamos dizer, do mundo de Dó, dessa disposição, de dispor, de colocar. Quais são as notas que estão dispostas na tonalidade de Dó? Fá sustenido está? Não está, pelo ciclo de quintas a gente já vê, certo? Então, essas seriam as notas. Mas a gente aprendeu e sabe que essa escala diatônica ela tem 7 notas, está faltando 2 notas aqui. Quais são as notas que faltam aqui? Você que estudou música, você já sabe, ó, falta o Si, o Fá e o Si, ó. O Fá e o Si. Se a gente tocar o Fá e o Si junto, ó, percebam. Ó a sonoridade que dá do Fá e do Si. Não dá uma quinta justa. Portanto, o resultado desse som vai ser ou uma quinta diminuta ou uma quarta aumentada, depende de como você está colocando esses intervalos. E esse intervalo, portanto, de quinta diminuta ou quarta aumentada, é um intervalo dissonante. É um intervalo que vai ter uma relação muito diferente da quinta justa. Ao contrário, eu diria, né? A ideia de contrário. Portanto, isso é agregado na música ocidental, porque a música ocidental, como a gente veio falando, ela vem criando uma teoria já de muitos anos antes da música tonal, criando teorias e formas de pensar em como fazer sua música, portanto, trazendo a música uma erudição para ela e tirando ela só da intuição. A gente quer também não só intuir, mas a gente quer criar teorias sobre isso, a gente quer deixar isso como ciência, certo? Então, essas notas serão incorporadas dentro desse sistema, porque se sentia também, não foi, como é que fala, pensado, vamos pôr essas notas, não. Isso também foi intuído, mas uma intuição que já tinha, vamos dizer, uma elevação nesse ponto harmônico, né? Isso já vinha desde a polifonia, né? A relação entre os intervalos, não vou falar de polifonia aqui, senão fica mais complicado. Mas já havia se trabalhando essas questões, tá certo? E esse intervalo lá na polifonia, ele já era mal visto, inclusive, né? Ele era evitado, certo? Porém, essas notas entravam, existiam, tá certo? Mas eles não tocavam juntos, só isso, né? Não podia. Como é que isso, então, como é que a gente usa o ciclo das quintas ou a teoria das quintas para incorporar isso na escala? Perceba o seguinte, ó. A gente vai entender então o seguinte, que se eu pegar uma escala anterior, uma quinta abaixo de Dó, por exemplo. Conte aí, quinta abaixo. Dó, Si, Lá, Sol, Fá. E se eu pegar a pentatônica de Fá, vamos ver a pentatônica de Fá.
Fá vai ser Fá, Sol, Lá, Do e Ré, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode remontar daquele jeitinho que eu mostrei lá, contando 5, e reorganizar na mesma oitava que vai dar isso aqui. Perceba que eu tenho as notas Sol, Lá, Do e Ré igualzinho, ó. Existem essas notas aqui na pentatônica de Dó. A única nota que está fora é a nota Fá. Ok? Portanto, isso daqui o que é? Uma escala que está montada uma quinta abaixo da de Dó. E se eu pegar uma outra escala que está a quinta acima, quem é que está quinta acima? Conte. Fá, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E se eu montar a pentatônica de Sol também... Opa. Ó, do Sol vai dar Sol, Lá, Si, Ré e Mi. Essa é a pentatônica de Sol. Se eu for comparar de novo, eu vou ver que Sol eu tenho, Lá, Si eu não tenho. Ó, Ré eu tenho, Mi eu tenho. Ou seja, dentro dessas duas novas pentatônicas, que são, respectivamente, a quinta acima da tonalidade de Dó e a quinta abaixo da tonalidade de Dó, eu vou ter todas as notas iguais, somente duas, que são diferentes. Aqui o Fá e aqui o Si. E aí, a partir disso, o que é muito interessante de entender, então, que a nossa intuição musical, ela, como é que eu vou falar? Ela congrega três grandes mundos, né, das alturas, que são o Dó como centro, mas quando ela está como Dó como centro, ela vai usar uma nota que vem praticamente da pentatônica de Sol, ou seja, de um ciclo acima, que a gente vai entender depois do ciclo, um ciclo acima da sua uma nota que está fora da sua alçada, mas que, de certa forma, está na alçada de uma nota que faz parte do seu ciclo, que é o Sol. Assim como o Fá, que vai vir da tonalidade, que a gente pode dizer assim, de Fá, tá certo? Então, quando você está tocando a música em Dó, e você para em Fá, por exemplo, é como se você estivesse indo para o mundo de Fá. Tanto que você pode abandonar. Você pode chegar num tom de Dó, por exemplo, e quando você chegou na nota Fá, você pode nunca mais voltar para o Dó. Por exemplo, se você quiser, você pode ficar na tonalidade de Fá. Só que aí você vai ter que usar o quê? Um Si bemol para confirmar que você está em Fá. Mas ele é uma ponte para isso, tá certo? E o Sol também. Quando você tocar a nota Si, essa nota Si ela não está prevista aqui, certo? Ela vai ter uma relação com Dó. Uma relação que é o quê? Muito importante, que a gente vai estudar depois, quando estudar função. A nota Si é sensível de Dó, porque ela faz parte do mundo de Sol. Ela tem uma tensão, ela causa muita tensão no tom de Dó, porque ela já está distante dele. E essa tensão é uma tensão bem-vinda, ela é diferente do Fá. O Fá vai causar uma certa tensão, porém uma tensão que abandona, que afasta. O Si não, o Si é uma tensão que chama o Dó, aproxima ele, fala, olha, venha, tá certo? E depois a gente vai discutir melhor por que isso, tá? Uma questão de parentesco, ok? E assim, então, a gente tem a nossa chamada escala diatônica maior, que vai ter as notas da pentatônica, mais duas notas agregadas. Essas notas que serão chamadas notas problema, certo? E aí que desenvolve toda uma teoria, né, harmônica da música tonal, que é gigantesca, que cria toda essa beleza harmônica que a gente conhece, desde lá de Bach até agora, tá certo? Construindo, então, essa relação entre consonância e dissonância, fazendo isso um balanço muito interessante. Quando você ouve música ocidental, você vai ver isso, você vai ver o caos e a bonança junto, né? É isso que faz o que a gente chama de dinâmica na música, um movimento, certo? Você sai da consonância para a dissonância, você sai da tensão para o relaxamento. Então, isso já está contido no material mais simples, que é o que a gente tem, que a gente chama de escala diatônica maior. Ok? Bom, deixe seus comentários aí, eu quero que vocês comentem para a gente discutir um pouco mais sobre isso aí. E esse é o primeiro vídeo de uma série aí, né? Vão ser 3 a princípio, onde eu estou programando, para a gente falar e contextualizar essa questão aí, ciclo de quintas e escalas tonais. Lembrando que eu quero fazer uma relação entre esses dois mundos aqui, porque eles têm uma relação muito importante aí.
para você sair daquela consciência de que eu sei escalas, eu sei montar escalas. Você monta escalas só a partir de uma regrinha que o professor ensinou lá que facilita, mas que não aprofunda, né, o conhecimento. Então eu sempre digo, esse canal aqui tem a pretensão de aprofundar, quer levar você para um mergulho mais fundo, tá certo? E não simplesmente só resolver problemas ali para você passar numa provinha ou para responder uma questão, não. É para você ter um entendimento musical mais elaborado, tá certo? Ok? Então compartilhe o vídeo aí, ajude, se inscreva aí no canal e passe para os colegas aí, vão me ajudar demais aí com o trabalho, ok? Até a próxima. Valeu!